paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos para mais uma sequência de videoaulas aqui no nosso canal. Eu sou o professor Denis Pereira, há mais de 25 anos atuamos com a escola dominical, liderança de juventude na igreja e pregação da palavra também. E é um prazer semanalmente termos aqui esse nosso encontro com professores, superintendentes, coordenadores, pastores, dirigentes, alunos e todos que amam a palavra de Deus e a escola dominical. Se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ajude-nos a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Quanto mais pessoas inscritas, mais alcance. Quanto mais alcance, mais a palavra de Deus alcança mais pessoas. Deixe o seu like, clique aqui neste joinha que tem aqui embaixo e deixe o seu comentário, fale para nós de onde você nos assiste, para sabermos até onde o nosso conteúdo está alcançando. Aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, incluindo meu WhatsApp. Será um prazer atender o convite da sua igreja, do seu departamento, para ministrarmos a palavra de Deus. Tem dois links aqui também muito interessantes. O primeiro link é do treinamento Transforme Suas Aulas. Para você que em 2025 quer investir e aprimorar o seu trabalho como professor da escola dominical, clica aqui no primeiro link que eu te espero lá na sala de treinamento. O segundo link são dois livros de minha autoria que estão aí à disposição de vocês. Um livro chamado O Propósito é Maior que Sua Dor e o outro livro que é um livro sobre relacionamentos para jovens e para adolescentes e para liderança também. Tudo isso está à sua disposição, é só clicar aqui nos links abaixo na descrição. Bora para a nossa aula de hoje? Pegue Bíblia, revista, papel, bloco de notas e vamos juntos preparar mais uma aula da escola dominical. Muito bem, Noé e o recomeço da vida. Mas o Senhor aprovava o que Noé fazia, tá? Então, Gênesis 6 e 8 é aqui a mensagem, o texto aqui em destaque. Os objetivos dessa lição é apresentar a narrativa da vida de Noé, sua família e missão, explicar o dilúvio e destacar a aliança de Deus com toda a humanidade. Eu peço a você que pegue um bloco de notas, um papel e uma caneta para fazer algumas anotações. Preste atenção, o professor deve ter em mente que a nossa missão na sala de aula é atingir estes objetivos, ok? A revista não é para ser lida, ok? É para ser estudada, para você levar para a sala de aula e ministrar uma aula. Aliás, você sabe como preparar uma aula? Em breve nós teremos aqui um treinamento online para vocês sobre como preparar uma aula. Enfim, é o treinamento Aula Transformada. Transforme as suas aulas, vai ser fantástico. Olha só, então vamos lá para a hora de aprender, tá? Quem foi Noé? O primeiro tópico aqui, quem foi Noé? Lembrando que na descrição tem muitos links importantes para você, um deles é meu WhatsApp, Viajamos o Brasil, pregando a palavra de Deus, tem o meu Instagram também, onde você, como que eu posso dizer, conhece aí as nossas viagens, os lugares onde pregamos, enfim, tá bom? Bom, quem foi Noé? Noé e sua família. Noé era descendente de Sete, filho de Adão. Noé era filho de Lameque, neto de Matusalém, o homem com maior idade registrada lá na Bíblia. Além disso, era bisneto de Enoque, o homem que andou com Deus e foi arrebatado, tá? Noé era casado, pai de 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Ele era um homem justo e obediente a Deus. Ele é considerado um dos heróis da fé porque ouviu a voz de Deus e creu quando ouviu ali a voz de Deus, tá? Noé, ele entra na história num momento de muita insatisfação de Deus com os homens, tá? Vale lembrar aqui, ó, em Gênesis, vamos olhar aqui no capítulo 6, vamos olhar, Gênesis, capítulo 6, e arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso o afligiu em seu coração, tá? A Bíblia diz lá em Levítico que Deus não é filho do homem para que se arrependa, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como que aqui em Gênesis 6 diz que Deus se arrependeu? Se arrepender aqui é sentir tristeza, porque Deus não criou o homem para seguir por esse caminho, certo? E não teria como Deus ficar alegre com o homem vivendo na prática do pecado. Então isso causa tristeza em Deus. Dá para fazer uma ponte lá com Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo, tá? Então o pecado provoca tristeza em Deus. Se Deus é santo, ele jamais pode ficar alegre com o pecado, tá? Então nós temos aqui que com a multiplicação do homem veio também a multiplicação do mal, a multiplicação do
pecado, tá? Olha só, versículo 5 de Gênesis 6. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente, tá? Então isso que deixou Deus triste, certo? Agora, no meio desta geração perdida, de muita maldade, muito pecado, muita imoralidade, Deus encontrou Noé. Deus encontrou Noé, certo? Deus encontrou Noé e deixa claro que apenas Noé e sua família faziam o que agradava a Deus, tá? Então aí você tem aquela situação de Noé com Ló e tal, e lá em Sodoma e Gomorra, e se tiver lá 50 justos, só vai destruir por causa... Não vou, tal. Aí é Abraão e Ló, né, irmão? Não é Noé e Ló. Ó o professor misturando as coisas aqui. Mas enfim, nesse ambiente aqui, nós temos apenas Noé e sua família, tá? Para você ver que uma grande lição que nós temos aqui é que em todos os tempos nós não podemos generalizar uma situação. Então nós, enquanto professores, não podemos olhar para o tempo que estamos vendo hoje e falar assim: essa geração está perdida, nessa geração não tem ninguém. Irmãos, quem avalia se tem ou não é Deus, não somos nós. Aliás, antes de olhar e falar assim, muito pecado nessa geração, nós precisamos nos incluir nela, nós estamos nela. Então nós não estamos servindo a Deus de verdade? Se estamos, então tem muito pecado, muitas pessoas não querem compromisso com Deus, ok, mas tem sempre os remanescentes. Deus sempre encontra um coração disposto a Ele. Pode não ser a maioria, mas sempre tem alguém. Muito bem, aí Deus, ele precisa intervir aqui nesse ambiente, tá? E é aí que vem o dilúvio. E até o dilúvio é um sinal da misericórdia de Deus. Nós precisamos ver isso. Mas o dilúvio veio, destruiu tudo, matou um monte de gente. Mas a misericórdia de Deus estava presente. Vamos ver? O anúncio das muitas águas. Deus aprovava a conduta de Noé entre seus contemporâneos. O filho de Lameque estava sempre em comunhão com Deus. Vamos ver? Aqui, Gênesis 6 e 10. Isso aqui, e aqui tem uma outra lição para você passar para os adolescentes. E Noé gerou 3 filhos. O filho de Lameque estava sempre em comunhão com Deus. Bom, o 9. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações. E Noé andava com Deus. Olha que contraste, O ambiente é de pecado. Olha isso. O ambiente é de pecado. E viu Deus que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. Nesse ambiente que chegou a provocar a ira de Deus de uma forma tão pesada a ponto dele enviar o dilúvio, neste ambiente nós encontramos no versículo 8 que Noé encontrou graça aos olhos do Senhor e Noé era um homem justo e perfeito e andava com Deus. Ou seja, esta aula e este texto nos mostra que não se trata do ambiente, se trata das nossas escolhas, se trata da nossa entrega. Não é o ambiente que determina como nós vamos andar com Deus, são nossas escolhas e nossas decisões e nossas convicções. Noé está num ambiente cercado por imoralidade, por pecado, por iniquidade, mas ele decide andar com Deus. Nossa missão, enquanto líderes e professores desta geração, é ajudá-los a andar com Deus. Nós não temos que ser boca que fica dizendo o que está errado simplesmente. Nós não temos que ser boca que fica generalizando o pecado. Nós temos que ser boca de Deus para ajudá-los no meio desta geração a andar com Deus. E se Deus nos chamou nesta geração iníqua, imoral e perversa, Ele nos capacitou, Ele nos deu graça já para ajudarmos esta geração a andar com Deus, agora. Então o professor não tem que se assustar. Tem uns professores que ficam só, nossa, que difícil, como é difícil, jovem. Deus te colocou aí para você ajudar os seus alunos a andarem com Deus. Noé mostra que é possível andar com Deus, independente do ambiente. Noé ensina isso, José ensina isso, Daniel e seus amigos ensinam isso. É possível, aliás, não só é possível, faz parte da vida cristã andar com Deus em meio às trevas. Vós sois luz do mundo. Se ele diz que somos luz, ele está dizendo que o ambiente que nós
andamos no ambiente de trevas, porque não faz sentido colocar luz se o ambiente já fosse iluminado. Eita, tá? Então, nesse ambiente em que Noé agrada a Deus, nós temos instruções para a arca, tá? Para preservar os homens e os animais da terra. Então nós devemos entender o seguinte: em nenhum momento a intenção de Deus era destruir o homem. A arca é um meio pelo qual o homem poderia escolher, pode escolher ser salvo ou não ser salvo. Olha só. Mas Deus matou. Matou porque eles não entraram na arca. Quem entrou na arca foi salvo. Olha só. O plano de Deus é para salvar. O plano de Deus não é para matar, é para salvar. Não é para condenar, é para salvar. Mas tem que entrar na arca. Simples. Tem que entrar na arca. É uma questão de escolha. Logo, quem não entrou na arca escolheu morrer. É uma escolha. Ok? Escolha pessoal. Aí tem a arca que tinha dimensões muito grandes, compartimentos divididos, muito bem. Chegado o tempo, e aqui é uma grande atitude de fé, construir essa arca. Isso mostra que amor a Deus combina com a obediência. Que isso, irmão, você tem que anotar isso aí. Anota isso aí, anota. Vamos lá? Amor a Deus combina com a obediência. Muitos dizem que amam a Deus, mas quando Deus dá uma ordem, contesta, reclama. Não. Deus chegou para Noé e falou assim: Noé, constrói a arca, a dimensão é essa, tá aqui. Noé foi e construiu a arca. Porque amor a Deus combina com obediência. Existe aí uma linguagem de amor, né, que os casais estudam muito. Tem a linguagem do serviço, tem a linguagem verbal, tem a linguagem do toque. A linguagem, anote aí. A linguagem do amor a Deus é a obediência. A linguagem do amor a Deus é a obediência. E aí você pode usar como referência João, capítulo 13, tá? Vamos lá. João 13, que ele diz: olha, se vocês fizerem o que eu falo, vocês me amam. Aquele que me ama faz o que eu falo, faz o que eu mando, tá? João 15, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi vós. Eu vou achar aqui. Aquele que me ama faz a minha vontade. Por quê, irmãos? Porque a linguagem do amor de Deus é a obediência. Quem me ama cumpre os meus mandamentos. Quer ver só? Irmão Denis, professor Denis, o senhor não tem tudo na cabeça? Eu não, e nem tenho essa pretensão. João 14, olha só, versículo 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Guardar os mandamentos é praticar, é cumprir os mandamentos do Senhor. Então a linguagem do amor a Deus é a linguagem da obediência. Bom, chegado o tempo, no grande barco entraram Noé, sua esposa e seus filhos. Os animais que Deus determinou, Deus lacrou a porta. No Éden, o pecado causou a expulsão do homem, abriu portas para a morte e provocou maldição da terra. Sobre o dilúvio, uma vez mais, a humanidade sofreu por causa das iniquidades. Tudo que tinha fôlego, homens, aves e animais terrestres, mas que estavam fora da arca, morreram. Aqui, deixa eu fazer aqui uma observação, que muita gente diz que Noé foi um pregador, porque lá na lista dos heróis da fé, fala algo sobre Noé ter pregado. Mas quando você olha no texto, aqui, eu sempre falo que a gente tem que olhar para o texto, nós enxergamos no texto que a ordem de Deus para Noé construir a arca, o compromisso de Noé era com a sua família. É claro que ao longo dos anos, ele falou com as pessoas perguntaram, mas contigo eu estabelecerei o meu pacto, e tu entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Então, o maior trabalho de Noé foi com os seus filhos, foi com a sua família, certo? Então, que fique bem claro, pessoas morreram porque escolheram não entrar na arca. A misericórdia, aí a gente já começa a pregar, né, irmão? A misericórdia de Deus está na arca. Entra na arca que o dilúvio não te pega. A misericórdia de Deus, a graça de Deus está na arca. João 3, 16 ao 18, quem crê nele não é condenado, só crê, entendeu? Entregar a vida, ok? Quem não crê,
está se autocondenando. Por quê? Porque está virando as costas para a graça. Ok? Então, a responsabilidade não é dele. A responsabilidade dele é salvar. Agora é do ser humano escolher entrar pela porta de salvação ou não. Se não entra, a responsabilidade é de quem? Pela condenação, pelo inferno. É de quem não quis entrar. A porta ainda está aberta. Neste caso, a gente já está levando a arca lá para Cristo. A arca pronta para Cristo. Tá bom? Então, na sua aula, a arca aponta para Cristo. Muito bem. A aliança de Deus com Noé e toda a criação. As águas do dilúvio subiram, levantaram a arca que ficou boiando, né, ali sobre a superfície da terra, claro, durante muitos dias. Quem gosta de números, coloca números aí, que tem gente que gosta de números, gosta de pregar falando números e tal. Muito bem, a arca ficou lá boiando. Deixa eu só achar aqui, irmãos, ó, é uma benção, mas tem hora que dá uns bode na gente, principalmente porque a gente não é criado isso aqui. Ó, passados 150 dias do dilúvio, as águas começaram a baixar quando Deus mandou um vento soprar sobre a terra. Noé, tem toda a história aqui, tal. Aí Noé saiu. Gente, sempre sobre a orientação de Deus. Noé construiu a arca sob a orientação de Deus. Noé entrou na arca e colocou dentro da arca sob a orientação de Deus. Noé saiu da arca sobre a orientação de Deus. Grande lição desta lição. Nós devemos andar de acordo com a orientação de Deus. Aí Noé, ele tem aqui uma atitude altruísta, que é erguer um altar depois que ele sai da arca para adorar a Deus, mostrando que servir a Deus, temer a Deus envolve amor, obediência e sacrifício, ok? A adoração. O cheiro do sacrifício de Noé chegou até o Senhor, que se agradou daquela adoração, tá bom? Culto é para agradar a Deus. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Tá? E aí Deus fez um pacto com todo ser humano, renovando ali a aliança que ele sempre teve com o homem. Tá? E é aí que aparece o arco-íris, que é uma lembrança de que Deus prometeu e tem um compromisso com toda a criação. O arco-íris é uma criação de Deus e é símbolo da aliança de Deus com os homens. Ponto. Se usam para outra coisa, fiquem à vontade. Mas é isso que significa o arco-íris, certo? Então, para mim, a grande lição desta lição é: não existe ambiente ruim quando nós decidimos servir a Deus. Não é o ambiente que nos enfraquece, não é, a culpa não é no ambiente, está em nós, ok? Então, como professor, nós precisamos preparar jovens e adolescentes desta geração para serem luz em meio às trevas. Não é fora, não é a parte. Vós sois a luz do mundo, é no meio das trevas. Vós sois sal da terra, é no meio. É no meio. Então nós temos que aproveitar para mostrar que servimos um Deus que é misericordioso, mas ao culpado não tem por inocente. Ele é um Deus que se ira, porque o pecado provoca a ira de Deus. O pecado entristece a Deus, porque o pecado é um desvio de alvo, é um desvio de percurso, mas a sua misericórdia sempre está à nossa disposição. Aqui, a arca era de madeira. Hoje, a arca é Cristo, que foi pendurado no madeiro, e que ele é o caminho, a verdade e a vida. Todos aqueles que entram por ele alcançam a salvação, independente do mundo que nós estamos vivendo. Noé escolheu ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus e praticar a voz de Deus. Grande lição para a gente fechar a aula: aprenda, ouvir a voz de Deus, praticar a voz de Deus, seguir a voz de Deus, fazer o que ele está mandando de acordo com a sua palavra. Se fizermos isso, mesmo estando em meio a tanta sujeira, a tanto pecado, a tanta imoralidade, nós seremos protegidos pela sua presença, pela sua graça e pela sua misericórdia. Então, façam como Noé, não olhem para o ambiente, olhem para a palavra de Deus e sigam a palavra de Deus, e vocês serão preservados em nome de Jesus. Amém, meus amigos?